Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo de análise do cinema. Dessa vez, a análise do cinema vai se voltar ainda sobre o gênero do terror, mais especificamente zumbis. Zumbis em filmes de terror, eu acho que seria um bom título, enfim, vou pensar na minha edição. Mas antes de começarmos, deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Por que eu estou apontando, falando, demonstrando sobre zumbis no cinema? Porque em outro vídeo ainda sobre o tópico do terror, eu vou falar sobre lendas e mitos e como eles influenciam o cinema do terror. E querendo ou não, zumbis é uma dessas partes. Eu fui pesquisar a origem, né, dos zumbis, assim, em questão de como eles foram adaptados dessa forma, e pela síntese de que eu poderia fazer, assim, um vídeo de meia hora sobre zumbis, sobre a história deles, e fazendo um resumo e até lendo e papirando, né, no papel, eu vou fazer uma síntese e dizer, procurem mais sobre, porque resumidamente, os zumbis vieram da cultura haitiana e eles foram transportados para os Estados Unidos. Os Estados Unidos refizeram do jeito deles as questões do zumbi e, querendo ou não, isso está muito ligado com o voodoo também. Então é muito contexto, é muita minúcia, é muita história e eu recomendo vocês pesquisarem mais porque não vai dar tempo de falar em um vídeo. Tá bom. Mas eu vou me ater à história do cinema. Se eu não me engano, o primeiro filme de zumbis, né, cinematograficamente falando, é chamado de Zumbi Branco. Mas depois desse tiveram outros ali na década de 30 à década de 60. Óbvio, teve mais depois, né, a posteriori, como Guerra Mundial Z, a gente teve The Walking Dead comprovando aí, Eu Sou a Lenda, que é e não é, né, de zumbis, enfim, tem toda aquela ressalva sobre o Eu Sou a Lenda, mas o primeiro é o Zumbi Branco, considerado assim. E depois do de grande sucesso veio a questão de... como é que é o nome do filme? Meu Deus. A Noite dos Mortos-Vivos. Tá aqui anotado, que eu anotei. A Noite dos Mortos-Vivos, que fez o grande sucesso e revolucionou para a sua respectiva época. Depois, o diretor, que se chama Romero, fez uma sequência da série chamada Dos Mortos, que é a sequência, a Hora dos Mortos, aí teve o Diário dos Mortos, Despertar dos Mortos, Terra dos Mortos, enfim. Ele fez sequências desse estilo de zumbis para a época ali dos anos 60, 70, 80, e ele foi até os anos 2000. E daí, por curiosidade também, a gente, né, por curiosidade, teve um outro filme de impacto muito grande para o cinema né, como um todo, e para principalmente a questão de zumbis, que é o Extermínio, o primeiro Extermínio lá de 2002. Então, você adentrando a um contexto, você percebe, nossa, o cinema de zumbi é algo recente, definitivamente. O contexto como vemos os zumbis hoje em dia, que quando a gente percebe, zumbis, a gente pensa, Guerra Mundial Z, a gente pensa The Walking Dead, provavelmente é isso que vem à mente, A Noite dos Mortos-Vivos, e é uma questão de que foi na década de 30. Mas a década de 30 foi há muito tempo, Murilo. O cinema também foi ali um pouco antes, na sua época. Mas para você perceber que é algo que foi se construindo de uma questão cultural haitiana e foi se transformando no que temos hoje em dia, né, com essa questão de a gente tem que fazer zumbis estilo The Walking Dead. Inclusive, alguns ali, aqui no alguns comentários,
de anotações que eu fiz está o Resident Evil, tá? Mas eu não assisti os Resident Evils pra, né, ter um vislumbre sobre isso. Eu só joguei os Resident Evil, então se for seguir uma lógica do jogo, que eu sei que não segue, é basicamente um zumbi tradicional, é punk, né? O que eu tô fazendo aqui? Mas um zumbi modificado, né? Que obviamente foi da questão das histórias haitianas, foi completamente modificado pelos estadunidenses, mas é o padrão, vamos dizer assim, também não é a palavra certa. Ai, meu Deus. Talvez eu esteja louco. Eu vou ver eu vou ver o doutor. É o modificado que a gente conhece, que é propagado em grande mídia, né? Obviamente, depois de The Walking Dead, depois, obviamente, né, de que o extermínio influenciou The Walking Dead. The Walking Dead teve 11 temporadas e tem mais não sei quantos spin-offs por aí, né? A gente teve também, de certa forma, questões de modificações de zumbi, né? Como assim? Zumbis diferenciados. Por exemplo, temos zumbis agora com inteligência. Tem adaptações para The Last of Us, por exemplo, que é esporos. Então a gente tem toda essa questão diferencial que se tornou, eu devo dizer, muito perdido. Perdido entre aspas. Fazem o que querem com os zumbis, você entende o que quer dos zumbis, coloca sua visão e é isso. Vai dar certo ou não vai dar certo? Não sei. O nome é Ari, eu não tô nem aí. E também, de certa forma, tem muitas interpretações e até interpretações voltadas para comédia. What the fuck? Como Todo Mundo Quase Morto, Os Rastejantes, Ovelha Negra, Zumbilândia, enfim, a gente tem toda essa modificação de que não se voltou somente para o terror, se voltou para a comédia também. E entre 2005, né, ano que eu nasci, 2005 ainda, inclusive, até 2021, dados estatísticos, temos mais de 165 filmes e séries sobre zumbis dos mais diversas variações de zumbis. Meu Deus. Então a gente tem séries sobre zumbis normal, assim, The Walking Dead. A gente tem filmes de comédia com zumbi. A gente tem filmes de zumbis diferentes, que zumbis que pensam. Aí vamos para um exemplo péssimo. Eu não gosto desse filme, tá? E é um exemplo péssimo que eu vou dar dando, mas é o Army of the Dead, que é do Zack Snyder. Ele trabalhou com essa questão de zumbis inteligentes e tudo mais. Eu não gosto tanto dessa concepção artística, dita artística por ele, mas fazer o quê? É o que temos para trabalhar aqui como exemplo. E como eu disse, na minha concepção única e exclusiva, eu acho que esse subgênero zumbis ainda tem muito para entregar, tá? E me desculpa, não está sendo entregue por quem deveria entregar. Como assim? Extermínio. Fazendo uma breve síntese crítica aqui do Extermínio. Esse último Extermínio, para mim, ele foi muito fora da curva no mau sentido. Tal qual que o primeiro Extermínio inovou, foi um exemplo para os outros. O 2 ele foi mais confronto. E o 3, esse último que lançou, está sendo um péssimo exemplo para esse subgênero. E eu não sei para onde ou para qual rumo vai se dar esse estilo. The Last of Us, por exemplo, o jogo foi um estilo único e exclusivo, mesmo que não são zumbis, são esporos e eles agem como zumbis de certa forma. Então, foi um exemplo assim de game influenciando em mercado cinematográfico, influenciando em como os artistas, diretores vão pensar em fazer seus filmes. Então é bem interessante também salientar o quanto que uma mão influencia uma outra mão para fazer uma obra. É verdade. Né? E isso é muito interessante. Há mais diversas influências de questões de zumbis, desde da década de 30, 40, 50 até hoje,
Por exemplo, muitos pegam como exemplo questão lá do filme do Brad Pitt, o Guerra Mundial Z, muitos pegam como exemplo o Extermínio, The Walking Dead, por exemplo. Então, essa questão de influência dá um vídeo inteiro, dá uma live, inclusive, sobre o que influenciou o que ajuda no que. Então, é bem interessante. E isso também está sendo repassado para o cinema, especificamente no subgênero dos zumbis, nesse caso específico, tá? E na minha opinião, como eu disse, tem muito a entregar esse subgênero, espero que entregue e, de certa forma, sejamos criativos no bom sentido, não no péssimo sentido como foi o último Extermínio, na minha opinião. Enfim, vou encerrando esse vídeo por aqui, deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!